A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor. Nós vamos ler no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28. E nós vamos intitular essa mensagem, esse devocional, como a viagem do Evangelho. Amém? Abra sua Bíblia, então, em Romanos, capítulo 8, versículo 28. A palavra do Senhor diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Então, nessa porção da palavra do Senhor, nós vemos um versículo que é comumente recitado, que é comumente declarado no mundo evangélico, pelos cristãos, como se tudo cooperasse para o bem de cada um daqueles que amam ao Senhor. E isso verdadeiramente é uma verdade, mas por muitas vezes é esquecido de ler o propósito dessa cooperação. Sabe, o versículo seguinte diz que essa cooperação ela tem um objetivo, e esse objetivo é que todos se tornem a imagem do Filho de Deus. Sabe, por muitas vezes eu já me fiz perguntas, sabe, por que eu nasci, por que nós seres humanos temos e somos dotados dessa consciência, diferentemente das outras criações, por que eu aceitei Jesus e encontrei esse novo projeto de vida, mas porque também não fui arrebatado, porque eu continuo nesse mundo caído, com doenças, com violências, com problemas. Sabe qual é o propósito? Sabe qual é a viagem que nós estamos fazendo aqui? Sabe, porque o destino determina conforme nós nos preparamos para o final da viagem. Sabe, a mesma coisa de você ir para um local que é muito frio e achar que está indo que é para um local muito quente. A roupagem que você vai, tudo aquilo que você faz se torna inadequado. Sabe, quando nós não compreendemos o porquê nós estamos aqui, qual é a viagem do Evangelho, qual é o projeto de Deus, qual é o propósito de Deus estabelecido nas Escrituras para toda a humanidade, para todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus, há também uma grande possibilidade de desvio de conduta ou de você estar fazendo algo que o Senhor nunca pediu para você fazer. Sabe, esse é o grande cuidado que nós devemos ter. Sabe, e aqui o Senhor diz que aí existe um propósito que é crescer a nossa consciência. Sabe, a nossa consciência de fé, ela deve ser crescente ao ponto que nós estejamos à imagem e semelhança do Filho de Deus, daquele que foi o primogênito. Sabe, lá nos Evangelhos, Jesus ele é declarado, ele é escrito nos Evangelhos como unigênito, um único. Sabe, e a partir do livro de Atos, ele é tratado como o primogênito, o primeiro de muitos. Sabe, eu queria te dizer que Jesus foi um modelo e nós agora somos a tentativa de Deus de reproduzir esse modelo para que todos que olhem para nós possam ver que verdadeiramente Jesus é real. Sabe, essa consciência de fé, ela é produzida tanto na nossa vida individual, sabe, quanto também na história da humanidade na Bíblia. Sabe, nós só vamos olhar lá Adão. Sabe, Adão não foi o primeiro hominídeo, né? A ciência nos mostra que Adão é o primeiro Homo sapiens, é o primeiro que tem esse sopro da vida, essa consciência da criação. Sabe, mas nós vemos que a ciência nos aponta vários outros hominídeos na história anteriores ao homem. Sabe, e não adianta muito brigar com a ciência. Sabe, mas eu creio que Adão ali, aquele que foi o primeiro a receber o sopro de vida, foi o primeiro que respirou e disse: há um Criador, há uma criação, há uma conexão de consciência. Sabe, e toda a história bíblica, ela vai sendo contada para a produção desse aumento de consciência daquilo que é a realidade, daquilo que é a plenitude que é Cristo Jesus. Se nós formos ver, Paulo fala para a gente que a lei é o aio, é o tutor. Sabe, é como lidar com uma criança pequena.
Sabe, uma criança pequena a gente tem que dizer que não pode colocar o dedo na tomada. Sabe, com quem já é amadurecido, com quem já tomou choque, você não precisa mais lidar com isso. Ele sabe que não pode colocar o dedo na tomada. E assim também foi toda a fase da lei. Sabe, a lei para nós é esse processo de imaturidade da humanidade. É o processo onde Deus trabalha com um povo judeu, com um povo específico, aquilo que ele queria construir como princípio para aquilo que viria a ser a plenitude e que era o grande propósito do Senhor. Paulo diz que esse grande propósito estava oculto e foi revelado, que é a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, que é aquilo que nós vivenciamos hoje. Sabe, então quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós temos que olhar com esse olhar, porque senão nós vamos sempre achar que há Deus diferente. Sabe, parece que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Sabe, mas eu queria te dizer que é o mesmo Deus. A diferença é que o mesmo pai que corrige com a vara uma criança de 6 anos é o mesmo pai que pega um adolescente e trabalha na consciência dele, mostrando aquilo que é melhor e aquilo que é pior. Sabe, se houver a inversão desse tratamento, vai haver uma perda do filho. Sabe, se você em um determinado momento pegar um adolescente de 16, 17 anos e quiser corrigi-lo com a vara, sabe, provavelmente você vai criar um problema de relacionamento entre pai e filho. Sabe, eu queria te dizer que Deus também trabalha assim conosco, assim como nós crescemos e desenvolvemos a nossa consciência. Primeiro aprendemos aquilo onde pode ou não pode ser feito, para desenvolver em nós aquilo que é desejo e propósito do Pai. Sabe, assim também é na nossa vida espiritual, assim também somos nós. Sabe, quando olhamos para Romanos capítulo 14 e vemos que há uma grande liberdade na proposta do Evangelho. Sabe, o Evangelho, que é a plenitude de Deus, que é a grande vontade de Deus estabelecida na Bíblia, agora nos traz uma grande liberdade. Sabe, mas nós vemos que quanto mais imaturos somos, mais legalistas nos tornamos. Sabe, mais dependentes do pode ou não pode nós nos tornamos. Sabe, uma boa dica é você ler o capítulo 14 do livro de Romanos, é esclarecedor. Sabe, mas eu queria te dizer que o projeto de Deus, então, ele é pleno. Sabe, ele quer formar em nós uma nova mentalidade. Sabe, que a mentalidade de Cristo possa ser estabelecida em cada um de nós. Sabe, que nós possamos andar não por medo, mas por amor, por comprometimento, por gratidão. Que nós possamos fazer o certo não porque estamos barganhando, desejando algo em troca, uma bênção, uma provisão. Não, nós fazemos o certo somente porque é o certo. Sabe, e essa é a grande viagem do Evangelho, é construir ao longo do tempo essa possibilidade de maturação, de maturidade do povo que crê no Senhor Jesus, que é a igreja. Sabe, há 50 anos atrás era do diabo ver televisão. Sabe, hoje todos os cristãos têm acesso à internet, a canal do YouTube, eles veem notícias. Sabe, a gente vê uma grande movimentação do crescimento dessa maturidade. Sabe, há algum tempo atrás, o ministério feminino era um ministério que não tinha uma grande revelação ou reverência nas igrejas. Hoje nós vemos pastoras sendo ungidas, propósitos de Deus sendo estabelecidos na vida das mulheres. Sabe, a gente vê a construção dessa maturidade na igreja. Sabe, mas nós precisamos também ver a construção dessa maturidade em nós. Sabe, quanto mais maduros, menos julgadores, mais amor brota do nosso coração, mais pacientes, mais perseverantes nós vamos nos tornando. Sabe, mais parecidos com o Senhor. Sabe, essa é a grande proposta do Evangelho. Sabe, que nessa viagem que nós andamos por fé, nós possamos a cada dia ter a consciência de que tudo coopera para que nós possamos se tornar a imagem e semelhança do Filho de Deus. Essa é a minha expectativa, essa é a minha esperança, esse é aquilo que o coração se anela. Sabe, o meu coração se anela com isso, é nessa expectativa e esperança que eu vivencio. Senhor, eu quero ser parecido contigo. Senhor, eu tenho me anelado pelo seu reino, eu tenho desejado as coisas que vêm do céu. Senhor, faz de mim, cada dia, glória por glória, contemplando ao Senhor, me faz ser parecido contigo. Sabe, que você possa ter uma semana abençoada aqui nessa viagem
você possa estar devidamente equipado e consciente desse processo de maturidade que precisa ser estabelecido em cada um de nós. Amém?